Om Jnanatimirandasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasar Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Sattavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu Ramo Ramo Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramardatama Shri Guru Pada Padma Nitarila Pravishta Om Vishnupada Stotra Sata Sisrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva, e também a todos Shri Rupa no Gauriya Guru Varga, todos Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jayavadharma, capítulo 20. Então, continuando a descrição dos 64 angas de Bhakti. Então, agora Vijay Kumar vai perguntar sobre o anga 54. Como devemos respeitar os Shastras? Babaji responde: os Shastras que estabelecem Bhagavad Bhakti são os verdadeiros Shastras. O Srimad Bhagavatam é o melhor dentre todos esses Shastras, porque ele é a essência de todo o Vedanta. Aquele que saboreia os seus humores nectários não tem mais nenhum desejo por qualquer outro tipo de Shastra. Próximo, 55. Quais são as glórias do local de nascimento de Krishna em Mathura? Babaji responde: todos os desejos são satisfeitos pela execução das seguintes atividades em relação a Mathura: ouvir sobre ela, cantar e lembrar-se dela, desejar ir até lá, vê-la, tocá-la, viver lá e servi-la. Então, devemos saber que Sridham Mayapur é também tem a mesma natureza, né, que Mathura. Então, se aplica da mesma forma a Mayapur. Aqui entendam Mathura não apenas como a cidade de Mathura, tá? Mas como Mathura Mandala, que significa Braja Mandala. Tá? Geralmente, nós temos essa referência, né, como Mathura, mas não é exclusivamente a cidade de Mathura. Tá? É toda Braja Mandala, toda Vrindavana e as cidades sagradas adjacentes. Tá? Próximo, 56. Qual é a conclusão de servir os Vaishnavas, Vaishnava Seva? Babaji responde: Vaishnavas são muito queridos para Bhagavan. Então, quando nós servimos aos Vaishnavas, obtemos Bhakti por Bhagavan. É dito nos Shastras que a adoração de Sri Vishnu
é mais elevada do que a adoração dos semideuses. Mas mais elevada ainda do que a adoração de Vishnu é a adoração dos Vaishnavas, que são os seus servos. Próximo, 57. Qual é o significado de observar os festivais de acordo com os seus temas? Babaji responde. Mahotsava significa, de fato, colecionar artigos de acordo com o significado deles e usá-los no serviço de Bhagavan. E no seu templo, né, para o serviço dos Vaishnavas puros. Não existe festival mais elevado do que este neste mundo. Então, isso aqui precisa da gente explicar um pouco. Ele está se referindo aqui na pergunta aos festivais, Mahotsavas, né? Que seriam o quê? Janmashtami, Radhashtami, Gaura Purnima, né? E outras festividades, né? Julanyatra, né? Ramnavami, etc. Quando nós fazemos festivais para o prazer de Krishna, né? Enfim, só que Babaji Maharaj ele responde da seguinte maneira. O verdadeiro significado da palavra Mahotsava não é grande festival, mas é juntar, né, ou coletar artigos de acordo com os seus objetivos e usá-los no serviço de Bhagavan, né, e também do templo de Bhagavan para o serviço dos Vaishnavas puros. Não há nenhum festival melhor do que esse. Então, você precisa incluir os Vaishnavas. Sempre, lembre-se sempre, a adoração de Krishna sem os devotos, sem os Vaishnavas, não é uma adoração completa. Ele não vai se satisfazer. A gente leu agora no anga anterior, né, que a adoração aos Vaishnavas é superior à adoração do próprio Vishnu. Por quê? Nosso objetivo não é Bhakti. Quem pode conceder Bhakti? É Vishnu ou são os Vaishnavas? São os Vaishnavas. Então, portanto, a adoração aos Vaishnavas é superior. Não é que os Vaishnavas sejam superiores a Vishnu. Há uma sutileza aqui. É importante esclarecer. Não é que os Vaishnavas são superiores a Vishnu. A adoração aos Vaishnavas é superior à adoração de Vishnu para a finalidade de se obter Bhakti. Tá? A conclusão aqui é essa. Não é que você vai simplesmente negligenciar Krishna e vai agora só servir aos Vaishnavas como se, né, nada mais existisse. Não é isso. Tá bom? Então é preciso entender com bastante cuidado as palavras das Escrituras. Próximo, 58. Como devemos respeitar o mês de Kartika? O mês de Kartika é também chamado de Urja. Respeitar Urja significa fazer o seva de Sri Damodar, seguindo os angas de Bhakti, como Shravana e Kirtana, de maneira regulada durante todo esse mês. Próximo, 59. Como devemos observar o nascimento de Krishna? Babaji responde. Shri Janma Yatra significa observar os festivais do dia do aparecimento de Krishna no Krishna Astami, no mês de Bhadrapada. E também o de Mahaprabhu, na lua cheia do mês de Falguna. Os bhaktas rendidos devem certamente observar estes festivais. Ou seja, jejuar até o horário definido, né? Realizar o Abhisheka no horário também recomendado, né? Ocupar-se em Shravana, Kirtana, Smaranam e outros angas de Bhakti, né? O máximo que você puder. Tá? E, obviamente, servir os Vaishnavas. Tá? Muito bem, próximo. 60. Como devemos adorar com fé, né, a Srimurti, ou seja, a deidade em si, com a opulência de um rei, né, com a opulência que um rei merece? Babaji responde: o entusiasmo amoroso é muito necessário no serviço da adoração de Srimurti. Krishna
ele não concede apenas o fruto insignificante de Mukti, mas ele também concede o grande fruto de Bhakti para aqueles que executam Seva Puja de Srimurti com grande entusiasmo. Então, entusiasmo é fundamental. Fazer as coisas com vontade, né, com agilidade, né, servir ao máximo que você puder do potencial da sua energia, principalmente da sua energia, né, não ficar de corpo mole, de preguiça, né, completar os sevas todos, deixar tudo bem limpo, né, se esforçar ao máximo para proporcionar para as deidades o maior bem-estar, independente do seu próprio bem-estar. Se você vai ter que dormir tarde, né, se você vai ficar sem descansar depois do almoço, se você precisa acordar muito cedo, se você precisa ficar numa posição, numa postura desconfortável para o seu corpo, se você precisa cozinhar, fazer vários outros tipos de serviços que são pesados, né, faça-os com muito entusiasmo, isso é muito importante. Ou então não tenha deidades, apenas cante os santos nomes, é o mais recomendado. Uma vez que você tem deidade, você precisa servi-la na proporção da sua capacidade, claro, né? De acordo com o seu nível, da sua posição financeira, obviamente, e também física, mas no máximo da sua capacidade, né? Sempre. Tá? Próximo, 61. O que significa desfrutar o Srimad Bhagavatam na associação dos Rasika Bhaktas? Babaji responde: Srimad Bhagavatam é a raça mais doce da árvore dos desejos, que são os Vedas. Ao se associar com pessoas contrárias à raça, né, seremos incapazes de saborear a raça do Srimad Bhagavatam e o resultado será apenas ofensa. Então, devemos saborear a raça de cada verso do Srimad Bhagavatam na associação daqueles que são rasagya, aqueles que são versados em raça, e bebermos esta raça na companhia daqueles que são qualificados para Shuddha Bhakti. Falar ou ouvir o Srimad Bhagavatam em assembleias de pessoas comuns não irá conceder Bhakti pura. Ou seja, falar para quem não quer ouvir, né, de modo geral, o Bhagavatam, né, não concede Bhakti. Temos que falar para aqueles que, de fato, querem saborear Bhakti. Próximo, 62. O que é a associação com os devotos que estão no mesmo humor, Swadhyatiya, e são afetuosos, Snigdha? Babaji responde: a associação com os não devotos, né, em nome de praticar satsanga, não irá trazer avanços em Bhakti. A meta que os devotos desejam é obter o serviço de Krishna em Aprakrata Lila, ou seja, os passatempos imanifestos, em Goloka Vrindavana. E aquele que deseja isto, né, deve ser então conhecido como sendo um Bhakta, um devoto. A elevação em Bhakti começa pela associação com aquele grupo de devotos que são mais avançados do que nós. Sem esta associação, Bhakti não se desenvolve, né? E nós então iremos o quê? Adquirir a natureza daquele tipo de pessoas com as quais nós estamos associados. Em relação à associação, o Hari Bhakti Shuddhodaya 8.51 diz: assim como uma joia reflete as cores do objeto que está próximo dela, da mesma forma, as pessoas, a natureza das pessoas se torna tal como aquela daqueles que ela está próximo, né, e se associando. Então, busque sempre a associação com os devotos puros, com os devotos mais elevados, com os devotos que têm o mesmo humor, né, que você quer alcançar.
Aí sim você avança. Portanto, alguém apenas se torna um sadhu de verdade pela associação com os sadhus. Sadhu Sangha é benéfica sempre, em todas as situações. Quando os Shastras dão o conselho de que devemos evitar as companhias mundanas, a conclusão é que devemos nos associar com os sadhus. Tá? Então, próximo, 63. O que significa Nama Sankirtan? Babaji responde. Nama é a Prakrita Chaitanya Rasa, ou seja, uma consciência transcendental, né? E um humor, né, de consciência transcendental. E dentro de Nama, né, não existe nenhum traço de consciência mundana. Quando uma diva devotada torna-se purificada através de Bhakti, ela presta serviço a Sri Harinama. Sri Nama pessoalmente se manifesta em sua língua. Nama não pode ser aceito como, não pode ser, né, compreendido pelos sentidos materiais. É assim que devemos incessantemente executar Nama Sankirtana, seja com outras pessoas ou sozinho. Último, 64. Vijay Kumar diz, por sua misericórdia, nós podemos entender alguma coisa sobre Mathura Vasa, ou seja, residir no local de nascimento de Krishna. Por favor, nos explique agora a essência dessas instruções. Babaji responde. Dentre os 64 angas de Bhakti, esses últimos 5 são os mais elevados. Se alguém estabelece apenas uma conexão mínima que seja com esses angas, né, e mantém-se livre de ofensas, então o seu estado de bhava irá se manifestar devido a toda a sua influência maravilhosa e ilimitada. O Vijay Kumar diz, por favor, nos diga se há algo mais que nós devemos saber em relação a este processo. Babaji responde. Os Shastras às vezes descrevem alguns frutos intermediários desses angas de Bhakti, né, para criar o quê? Um ruchi, né, um desejo por bhajana, né, naqueles que são impiedosos, né, e pecaminosos. No entanto, o principal fruto de todos esses angas é desenvolver apego por Krishna. Todas as atividades que uma pessoa que é conhecedora, né, erudita em Bhakti, deve estar dentro desses angas de Bhakti, e não dentro dos angas de Karma. A prática de Jnana Vairagya, né, às vezes podem dar algum auxílio dentro de Bhakti, mas Jnana e Vairagya não são angas de Bhakti. Por quê? Elas fazem o coração ficar duro, enquanto que Bhakti ela é muito macia, né, e muito tenra por natureza, né? Os devotos aceitam Jnana e Vairagya apenas quando se manifestam naturalmente através da própria prática de Bhakti. Mas Jnana e Vairagya não podem ser a causa de Bhakti. E Bhakti é facilmente concedida. Concede facilmente os seus resultados, né? Que na verdade, próprio conhecimento e renúncia, Jnana e Vairagya não podem conceder. Então, tem um verso no Srimad Bhagavatam, não sei se ele vai citar aqui, ele não cita, que diz o seguinte: Vasudeva Bhagavati Bhakti Yogya Prayojita Janayati Ashuvaregyam Gyanam Chayadahaitukam. Existem 2 frutos de Bhakti. O primeiro é Jnana e depois Vairagya, ou seja, conhecimento
e renúncia. Então, conhecimento e renúncia devem ser resultados de Bhakti, não causa para Bhakti. Muita gente acha que primeiro tem que estudar muito, ou que tem que primeiro se libertar da família, né, dos apegos materiais para desenvolver Bhakti. Isso não é verdade. Tá? Primeiro você desenvolve Bhakti. Pelo poder de Bhakti é possível adquirir conhecimento e renúncia. Sadhana Bhakti, ela desperta Ruchi por Hari Bhajan. De tal maneira que até mesmo os apegos mais fortes pelos objetos dos sentidos diminuem e finalmente são destruídos. O sadhaka deve sempre praticar Yukta Vairagya e estar sempre afastado do espírito da renúncia enganadora, que é Phalugu Vairagya. Yukta Vairagya significa aceitar todos os objetos e artigos de acordo com a sua necessidade, né, de maneira desapegada, sabendo apenas que eles devem ser utilizados para o serviço de Krishna. Se qualquer coisa estiver relacionada com Krishna, né, não estiver relacionada com Krishna, ela é uma renúncia artificial, né? Então, devemos rejeitar isso, né? Porque isso irá nos trazer o quê? Desejo por mukti. Então, isso é chamado de Phalugu Vairagya. Portanto, Adhyatmika Jnana e Phalugu Vairagya devem ambos ser abandonados. Às vezes, Bhakti, ela se manifesta para aquisição de riqueza, discípulos e etc. Mas isso não é nem de longe Bhakti pura. De fato, essa demonstração, né, de Bhakti não é nem mesmo um anga de Bhakti. Então, se você faz Bhakti que não seja pela intenção de servir a Krishna, então não é considerado Bhakti de maneira nenhuma. A discriminação ou vivek, né, e outras qualidades não são angas de Bhakti. Elas são apenas qualidades do praticante de Bhakti. Da mesma forma, yama, niyama, boas condutas, né, limpeza e outros estão naturalmente presentes naquelas pessoas que são favoráveis a Krishna. Mas elas também não são membros de Bhakti. Tá? Ou seja, os processos de Astanga Yoga, por exemplo, não são angas de Bhakti. Mas quem faz Bhakti automaticamente já está fazendo também Astanga Yoga. Né? Qualidades como, por exemplo, pureza interna e externa, austeridade, o controle dos sentidos, né, através de se abrigar nos devotos de Krishna, né, os devotos eles não têm desejo por isso, por obter nada disso separadamente. Eles apenas aceitam isso se for um fruto de Bhakti. Alguns dos angas de Bhakti que eu mencionei são ambas principais, né? E você apenas alcançará a perfeição se executá-los, né, com disciplina, né, através do seu sadhana. Ou alguns deles, ou todos eles. Tá? Não é necessário praticar todos, mas alguns são necessários. Você não pode excluir, por exemplo, Kirtana, Shravana, Smarana, outras coisas. Tá? Então agora eu acabei de explicar tudo sobre Vaidhi Sadhana Bhakti de maneira bem breve. Né? Agora você deve entender tudo isso claramente. Né? Coloque tudo isso em seu coração e pratique com todo o seu empenho. Quando Vrajanatha e Vijayakumara ouviram essas instruções de Babaji, eles ofereceram Sashtanga Dandavat Pranam e disseram: Prabhu, por favor, nos libere. Nós estamos presos, né, neste fosso profundo do orgulho. Babaji Maharaj respondeu: certamente Krishna irá conceder sua misericórdia sobre vocês. Naquela noite, então, tio e sobrinho
retornaram para suas casas bem tarde. Então aqui termina o capítulo 20 do Jivadharma, intitulado Vaidhi Sadhana Bhakti. A gente vai encerrar por aqui. No próximo encontro continuaremos com o capítulo 20 sobre Raganuga Sadhana Bhakti. Bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.